Evangelho de Mateus, capítulo 19, versículo 3. Vieram a ele alguns fariseus e o experimentavam, perguntando: é lícito ao marido repudiar a sua mulher por qualquer motivo? Então respondeu ele: não tendes lido que o Criador, desde o princípio, os fez homem e mulher? E que disse: por esta causa deixará o homem pai e mãe e se unirá à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. Do modo que já não são mais dois, porém uma só carne. Portanto, o que Deus ajuntou, não separe o homem. Replicaram-lhe: por que mandou então Moisés dar carta de divórcio e repudiar? Respondeu-lhes Jesus: por causa da dureza do vosso coração é que Moisés vos permitiu repudiar vossa mulher. Entretanto, não foi assim desde o princípio. Eu, porém, vos digo: quem repudiar sua mulher, não sendo por causa de relações sexuais ilícitas, e casar com outra comete adultério, e que casar com a repudiada comete adultério. Disseram-lhe os discípulos: se essa é a condição do homem relativamente à mulher, não convém casar. Jesus, porém, lhe respondeu: nem todos são aptos para receber este conceito, mas apenas aqueles a quem é dado. Veja que o que é colocado para Jesus é sobre o divórcio. Nós precisamos entender a nossa vida espiritual. Deus é o marido e a igreja é a mulher. Deus é o esposo e a igreja é a esposa. A Nova Jerusalém é a esposa do Cordeiro, é a esposa de Deus. Portanto, o casamento reflete a união entre Deus e a igreja, entre Jesus e a igreja, de maneira que há um marido e uma mulher formando um único corpo. Lá em Coríntios diz que o que se une ao Senhor é um espírito com ele. Portanto, nós estamos unidos ao Pai ou ao nosso esposo como um marido, no sentido de que ele nos traz todas as coisas, nos sustenta em todas as coisas e nos protege em tudo. Assim, o Senhor deixou claro que somente uma situação poderia romper esta aliança. O casamento é uma aliança e os dois se tornam uma só carne. Portanto, divorciar-se é romper uma aliança, é cortar um corpo único em duas partes, algo que Deus uniu. Não é o homem que une. O homem não pode unir ninguém em casamento. O que une é Deus através da união de um homem e de uma mulher. Observe que Jesus volta ao princípio, volta à criação. No versículo 4, ele pergunta: não tendes lido que o Criador, desde o princípio, os fez homem e mulher? E que disse: por esta causa deixará o homem pai e mãe e se unirá à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. Sim, os dois se tornam um. Há uma unidade quando duas pessoas se casam. E o casamento é a união do homem e da mulher. Isso só pode ser rompido em caso de traição. É o que Jesus diz no versículo 9. Assim, o divórcio não é permitido segundo a vontade humana, mas ele é decidido segundo uma prescrição do Espírito Santo. No livro de Isaías, nós encontramos no capítulo 50 uma palavra que é a seguinte, versículo 1. Assim diz o Senhor: onde está a carta de divórcio de vossa mãe, pela qual eu a repudiei? Ou quem é o meu credor a quem vos tenho vendido? Eis que por causa das vossas iniquidades é que fostes vendidos, e por causa das vossas transgressões vossa mãe foi repudiada.
Aqui, Deus está dizendo que ele, como marido, repudiou a casa de Israel, mas que isso aconteceu por causa do pecado. E Deus pergunta onde está a carta de divórcio. Na verdade, Deus nunca abandonou Israel, mas sempre quis levar ao arrependimento, até mesmo nos castigos e nos juízos. A finalidade é a disciplina para arrependimento. Assim, nós entendemos que na vida espiritual nós devemos ter muito cuidado. Algo muito sério, pois o casamento ele foi corrompido pelo homem. Note que em Mateus, Jesus diz assim, que o que Deus uniu, o homem não separe. Está no versículo 6. De modo que já não são mais dois, porém uma só carne. Portanto, o que Deus ajuntou, não separe o homem. É o homem que faz a má obra. E é a humanidade que, por meio da sua mente corrompida, destrói o que Deus uniu. Destrói o casamento por meio de infidelidades, por meio do pecado, por meio da desobediência, por meio do adultério. Nós precisamos entender que, quando estamos unidos no laço matrimonial, não há como sair, porque é como se fosse uma só carne, um só corpo. Então, nada pode justificar a separação, pois é uma união definitiva, assim como a igreja, quando lavada e remida por Jesus Cristo, é uma união definitiva com o Espírito de Deus. Só é rompida quando há uma infidelidade, quando alguém na sua vida espiritual segue um outro marido, um outro espírito. Nós devemos ser fiéis ao Espírito Santo, ser fiéis àquele que é o esposo. Isto é uma figura que Deus criou para designar uma verdade espiritual eterna. Medite nestas coisas. O homem é que pode arruinar a sua aliança. O homem que pode não cumprir a sua aliança. Mas Deus sempre cumpre a sua parte na aliança. Deseja que nós sejamos fiéis a Ele. Assim, seremos um com o Senhor, assim como a mulher e o marido também são um só corpo. Bendito seja o Espírito, que uniu-se a nós num só corpo. Assim, somos o corpo de Cristo, somos a mulher do Cordeiro, somos a esposa e temos um relacionamento íntimo, pela graça e pelo poder do Espírito Santo. Que nós sejamos guardados na nossa vida espiritual e na nossa vida de matrimônio, para que possamos ser um testemunho da graça e da vida espiritual com Deus, o homem e a mulher, Deus e a igreja, o Espírito e cada um de nós como membros do seu corpo, a esposa do Cordeiro. Assim, não haverá carta de divórcio, porque permanecemos fiéis ao Senhor. E cada um casado deve permanecer fiel, esposa e marido. No nome de Jesus. Amém.